enviar vocês para bem longe. Vocês vão ver. Graça e paz, igreja, amém? Vocês estão animados? Glória a Deus, glória a Deus. Semana que vem? Depois da Dona Regina, eu estou aqui, tá? Semana que vem eu vou avisar da Escola da Graça. A gente fez o que é a Escola da Graça? A gente acabou de vir de uma escola, foi sobrenatural, né? Já estamos com vários testemunhos da escola. E semana que vem nós vamos avisar a próxima escola do mês que vem e o retiro de julho. Em nome de Jesus. Sábado tivemos batismo. Quem se batizou aqui? Levanta a mão. Olha que benção. Deus foi bom, foi uma manhã sobrenatural ontem. Deus é fantástico, em nome de Jesus. Vou te dar a oportunidade hoje. Olha lá, já está bem acompanhada lá. Bom, agora sobe, ó. Glória a Deus. O nome da palavra é Tudo se trata de Cristo, amém? Nós vamos continuar a nossa conversa que nós estamos tendo já há 2 domingos, quando nós falamos sobre cruzar da imaginação para a realidade do reino de Cristo. Semana passada falamos sobre a linguagem de Deus e entendemos que a linguagem de Deus é uma linguagem espiritual, que a linguagem de Deus é uma linguagem eterna, ilimitada, que tudo aquilo que Deus fala, Ele fala Cristo, que não basta conhecer a palavra, a Bíblia, porque tem muita gente que conhece a Bíblia, que conhece as Escrituras, mas isso não é o mesmo que entender a linguagem de Deus, amém? Não é a mesma coisa de você entender aquilo que Deus está falando, porque não tem como a gente racionalizar a palavra de Deus, porque Deus é Espírito e só se discerne Deus espiritualmente, amém? Somente uma igreja espiritual consegue verdadeiramente compreender aquilo que Deus está falando e qual é a vontade de Deus. Então, Deus não tem outra palavra que não seja Cristo. Cristo é o Verbo encarnado, Cristo é o Amém de Deus, Cristo é a palavra de Deus, é a palavra vivente de Deus. E esse Cristo que é vivo, que é eterno... Ei, obrigada. Ele se torna tudo, não só para Deus, mas é tudo para a sua igreja, amém? E nós temos que aprender a lidar da forma que Deus fala, e para isso é necessário amadurecer, amém? A base de todo o Evangelho é levarmos a sermos a estatura do homem perfeito, amém? É levar a sua igreja à estatura do varão perfeito, do homem maduro que é Cristo. Então, nós falamos que, e entendemos, creio eu, esses 2 domingos que passou, que é tempo de deixar de ser menino, é tempo de deixar para trás as coisas de menino, porque chegou o tempo de ser a igreja madura, que é a expressão de Cristo, amém? Para nos tornarmos a expressão plena do nosso Cristo. E eu vou ler 3 textos para vocês na sequência. Então eu vou te dar a ordem dos textos, vai ser Gálatas 6, versículo 15, 2 Coríntios 5, versículo 17 e Colossenses 3, 11. Gálatas 6, versículo 15, 2 Coríntios 5, versículo 17, Colossenses 3, versículo 11, porque a palavra de Deus, ela é um grande quebra-cabeça. Nós temos que saber pelo Espírito alinhar a palavra, ler a palavra. Por isso que a palavra de Deus não pode ser lida racionalmente, amém? É necessário o Espírito de Deus e Ele vai nos levar a encaixar a palavra, a compreender a palavra, e tudo vai ser clarificado e fazer sentido para nós. Gálatas 6, versículo 15 diz assim: mas longe estejais de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Versículo 15: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser a nova criatura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Amém?
Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua vida, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos diz que tu és tudo, Senhor. E o Senhor está em todos. O Senhor está em todas as coisas, Senhor. Que agora não há mais diferença entre eu e meu irmão, porque somos nova criação em Cristo Jesus. E em Ti tudo já se passou, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, Senhor. Somos uma nova criatura, o que quer dizer que já não vivemos para esse mundo, já não nos importamos com esse mundo. Esse mundo para nós já está morto, meu Pai, mas agora estamos vivificados em Ti. Então queremos proclamar a Sua vida, proclamar a Sua autoridade, proclamar o Seu governo, proclamar o Seu senhorio neste lugar, Senhor. Queremos proclamar, Senhor, o Seu senhorio sobre toda a terra, Pai, e declaramos que ainda que homens queiram se levantar e se opor a Ti, ainda que as trevas queiram se opor a Ti, o Senhor controla todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor sempre faz aquilo que o Senhor quer. O Senhor reina sobre tudo e todas as coisas. Tudo responde à Sua vontade e tudo está sujeito à Sua vontade. E tudo se sujeita à Sua autoridade, Senhor, porque o Seu nome está acima de todo nome, porque a Sua autoridade, Senhor, está sobre todas as coisas, e em breve todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor, meu Pai. A maravilha que hoje já sabemos e confessamos que Tu és o Senhor, meu Pai. Eu declaro que toda a terra brevemente declarará que Tu és o Senhor sobre tudo e todas as coisas. Cristo é o Senhor de tudo. Cristo é o Senhor de tudo, para a glória do Pai, porque foi o Pai que deu a Ele todas as coisas. E juntamente com Ele nos tornou herdeiro de tudo, Senhor. E eu quero declarar, Senhor, que nós somos herdeiros de tudo com Cristo. E ainda que não tenhamos desfrutado tudo, não porque não recebemos, mas porque nos falta maturidade para torná-las realidade, eu declaro que isso vai mudar no meio da Sua igreja, Senhor. Vamos alcançar um nível, uma medida de maturidade tal, Senhor, que vamos poder desfrutar de tudo aquilo que nos foi dado juntamente com Cristo, Senhor. Então te pedimos que o Espírito Santo continue trabalhando no nosso meio, que o Espírito Santo continue trabalhando nos santos, para levar a igreja à estatura do varão perfeito, que é Cristo, Senhor. Então declaramos, Senhor, que desejamos, que queremos cruzar de toda imaturidade para a maturidade, Senhor. Desejamos largar o nosso eu para viver conforme Cristo é, segundo a Sua vontade. Declaramos que cruzamos de toda a indiferença para o verdadeiro amor em Cristo, e tudo seja para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. O Espírito Santo precisa nos levar a perdermos a centralidade da reunião. O que significa isso, pastor? Significa que você não vem ao culto para viver momentos de ritos religiosos. Isso aqui não é sobre ritos, isso aqui não é sobre religiosidade. E o Espírito Santo precisa nos levar e nos colocar e nos fazer entender que tudo está na centralidade de Cristo, amém? Nós viemos aqui não para receber algo da parte de Deus, mas para cultuarmos o nosso Deus, para podermos entregar a Ele um culto, um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. E quando nós chegamos aqui para cultuá-lo, o Senhor imparte conosco a sua vida, a sua verdade, a sua realidade. Mas nós não estamos aqui por nós, estamos aqui por Ele, amém? Então o Espírito Santo precisa nos levar a perder a centralidade da reunião e entender que o centro dessa reunião, o centro desse culto é Cristo, amém? Então não se trata de ritos, não se trata de formas, se trata de Cristo crescer no nosso meio, amém? E para isso é necessário a gente entender que nós viemos louvar, exaltar, reconhecer e entender que tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a sua glória, como nós começamos o louvor de hoje ministrando a Ele a glória. Tudo é para a glória dEle.
tudo é por Ele, tudo se trata de Cristo. A igreja não se trata de nós. A igreja, ela se trata de Cristo. A igreja não está falando a nosso respeito. A igreja não é para nós, a igreja é para Ele. Ele gerou a sua igreja para Ele. Os nossos filhos, as nossas empresas, os nossos negócios, o ministério, todas as demais coisas são todas para Ele. É tudo dele, tudo pertence a Cristo. Nós precisamos sairmos do centro das coisas que nós vivemos, criamos e geramos, e entender que tudo é para Ele. O Cristo tem que ser o centro de toda a nossa vida. Então a família que o Senhor nos deu, o trabalho que o Senhor nos deu, os filhos que o Senhor nos dá, tudo é para Ele, não é para nós. O ministério não é nosso, a igreja não é nossa, é tudo dele, amém? Então a gente precisa perder esse controle, essa centralidade e entender que tudo é de Cristo e tudo é para a glória dele, tudo é para a glória de Deus. Nós temos que perder a consciência de nós mesmos e recuperar a consciência dele. Recuperar uma consciência original, como diz a palavra lá em Romanos 12, versículo 2, que nós temos que ter agora a mente de Cristo, renovar a nossa mente. Por quê? Porque essa é a nossa mente original, uma mente alinhada em Deus, uma mente que é conforme a mente de Deus, a mente de Cristo. E entender que tudo está cheio dele. Tudo está cheio de Cristo. Cristo é tudo e Cristo está em todos. É o que diz a palavra. Cristo é tudo e está em todos. Então tudo está cheio dele hoje, tudo vai estar cheio dele amanhã, tudo vai estar cheio dele por toda a eternidade, porque tudo é dele, tudo é para ele. Então a gente precisa soltar o controle das coisas, tirar o homem do centro. Porque você pode dizer assim: eu não sou o centro, eu sei que eu não sou o centro da igreja, eu não sou o centro do ministério, mas se você continua sendo o centro da sua casa, você ainda tem a centralidade da coisa. E você não entendeu que o centro da sua família tem que ser Cristo. O centro do seu trabalho tem que ser Cristo, porque tudo é dele. Nós temos que aprender a viver e morrer para a glória de Deus, porque essa é a única razão que nós existimos. O único propósito pelo qual nós existimos é para darmos glória a Deus. Nós somos gerados para dar glória a Deus, para dar prazer a Deus. E não dar glória aos nossos nomes, às nossas famílias, aos nossos ministérios. Não dar glória aos nossos negócios, às nossas profissões, aos nossos êxitos. Mas entender que nós fomos gerados com o propósito de dar glória somente a Ele. Toda a honra é dEle, toda a glória é dEle, todo o louvor é dEle. Por isso que nós temos que abrir mão de resultados humanos, mundanos, pessoais, parar por essa busca desenfreada de receber reconhecimento e aplausos de pessoas, porque o único reconhecimento e aprovação que nós temos que ter é de Deus. A única aprovação que nós temos que buscar é do Senhor, e nós temos que viver de tal maneira que quando chegar a nossa hora, o Senhor possa olhar para nós e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Temos que viver de tal forma que a única aprovação que buscamos é a de Deus, porque a do homem não importa. Porque nós não vivemos em prol do outro, nós vivemos em prol de Deus, para a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Entender isso já é uma prova que nós estamos cruzando da imaturidade para a maturidade. Que nós estamos deixando as coisas de menino, que buscam sempre ser aprovados, reconhecidos por homens. Isso prova que nós estamos amadurecendo, saindo das sombras para a realidade de Deus em Cristo. Começamos a entender que amar é diferente de confiar,
que amar e confiar não é a mesma coisa, não são sinônimos. Deus ama a todos, mas não confia em todos. Deus ama, e Ele amou, a palavra vai dizer que Ele amou toda a criação, a ponto de entregar o seu Filho para morrer por ela. Mas não quer dizer que Deus confie em todos. Eu amo muitas pessoas, mas não confio em muitas delas. Eu dei o exemplo de manhã, eu amo muitas pessoas, mas não confio a vida do meu filho na mão de todas elas. Por quê? Porque amar é uma coisa, confiar é outra. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então nem tudo aquilo que nós amamos, nós podemos confiar. Porque amar é uma coisa, confiar é outra. Porque amor não se merece, mas confiança se conquista. A palavra vai dizer para nós que o Senhor nos amou, ainda estando nós afundados nos nossos pecados, nas nossas ofensas. Nós não fizemos nada para merecer o amor de Deus, e não precisamos fazer nada para merecer o amor de Deus. Ele decidiu nos amar, mas para Ele nos confiar em nós é outra coisa. Ele confiar em nós, nós podemos conquistar esse lugar de confiança. Por isso que a palavra vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 4, que nós temos que ser provados por Deus, aprovados por Ele, para que assim Ele possa confiar a nós o seu Evangelho. Porque uma coisa é Ele nos amar e entregou a sua vida e impartiu a sua vida eterna conosco. Outra coisa é Ele confiar a nós o seu Evangelho. Porque confiar o Evangelho já não é um assunto de amor, é um assunto de fidelidade, de confiança. Por isso que eu comecei dizendo que nós temos que gastar a nossa vida, não para reconhecimento de homens, mas que Deus possa nos aprovar em tudo aquilo que fazemos, para realmente Deus poder olhar para nós e falar: servo bom, servo fiel. Foi fiel no pouco, então sobre o muito eu vou te colocar. Entra no reino, venha viver o reino, venha desfrutar do reino. E é com esse entendimento, com essa maturidade que nós conseguimos alcançar e entender que nós não estamos aqui para agradar a homens, como diz a palavra em 1 Tessalonicenses 2,4, que vai dizer: não falamos a homens para agradar a homens, mas sim para agradar a Deus, que prova os nossos corações. Essa confiança, ela vem com um sentido de responsabilidade que só os maduros conseguem alcançar, que só a igreja madura consegue corresponder. Só é possível chegar a esse nível de confiança com Deus amadurecendo. E como que eu amadureço? Sendo provado pelas provas que Deus nos faz passar ao longo da nossa vida, pelos, se chama de processos, Deus vai chamar de provas. E à medida que somos aprovados, vamos crescendo, amadurecendo, e Deus vai confiando coisas a nós, depositando coisas nas nossas mãos. Mas isso só é possível vivendo pelo Espírito. Não tem como você atingir a maturidade e a confiabilidade que Deus deseja de nós, vivendo pela carne, vivendo de forma natural, vivendo como menino. 1 Coríntios 2, versículo 12 ao 14, vai dizer assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então agora em Cristo, nós não temos mais o Espírito do mundo, nós agora temos o Espírito de Deus. O Espírito que provém de Deus. Para quê? Vai dizer para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Ele. Então só nós conseguimos conhecer, desfrutar daquilo que Ele já nos concedeu, que é Cristo, a sua herança, somente pelo Espírito. Não tem como conhecer a Deus e conhecer aquilo que Deus tem para nós pela carne. Somente pelo Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13: as quais também falamos
não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Por quê? Porque não tem como comparar coisas carnais com coisas espirituais. São realidades totalmente diferentes. Então agora quem vai nos ensinar não é mais a sabedoria desse mundo, e não falamos mais com a sabedoria desse mundo. Agora nós ensinamos e falamos com a sabedoria que o Espírito Santo nos ensina. Uma sabedoria que vem diretamente de Deus. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só conseguimos discernir aquilo que vem de Deus, conhecer aquilo que é de Deus, pelo Espírito. O homem natural não consegue discernir e acham que elas são loucura. Então entenda, Jesus amou todos que esteve nessa terra. Jesus continua amando todos que nascem todos os dias nessa terra. Mas Jesus teve um conflito, porque enquanto esteve na terra, que conflito foi esse? Um conflito de conseguir se comunicar. Por quê? Porque Jesus falava a partir de uma outra realidade. Uma realidade que só se discerne espiritualmente. Porque apesar dele ter sido feito homem, vivido como homem, ele era um homem espiritual. Ele não era um homem carnal. Ele sujeitou a sua vontade e a sua carne para viver em obediência ao Pai. É o que diz a palavra. Então ele era um homem espiritual. Ele falava de uma realidade celestial. Ele falava de uma realidade eterna. E os homens não conseguiam compreender. Jesus dizia coisas do tipo: antes de que Abraão fosse, eu sou. Ele virava para o povo e falava lá para os fariseus: antes que Abraão fosse, eu sou. E eles olhavam para Jesus: como? Como você era antes de Abraão, se você tem 30 anos? No corpo sim, mas no espírito não. No espírito, Cristo é antes de todas as coisas. E eles não conseguiam alcançar, eles não conseguiam compreender. Se você ler com atenção João 3, nós não temos tempo para isso, porque nós temos uma palavra longa e com muitos textos. Mas se você parar em casa para ler João 3, Jesus nunca deixou o céu. Pelo contrário, Jesus trouxe o céu para a terra, porque o céu estava dentro dele. Jesus não deixou o céu, Jesus trouxe o céu para a terra, para que a vontade do Pai fosse feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Então Jesus nunca deixou o céu. Pelo contrário, ele trouxe o céu para a terra dentro dele. E quando ele foi para a cruz e foi rasgado o véu no seu próprio corpo, ele abriu o céu para nós. Portanto, todo aquele que está em Cristo agora está no céu. Todo aquele agora que está em Cristo vive essa realidade celestial. Mas qual é o problema hoje? O problema hoje é que nós temos tanta informação nessa terra. Nós temos tanta informação nesse mundo que nos impede de crer na realidade do céu. Temos tanta informação, tanta sabedoria humana, tanta ciência humana que nos impede de enxergar e de crer na realidade do céu. Coisas que nos fazem até duvidar daquilo que Deus está falando. Se eu pegar uma criança, sei lá, de 4 anos... e contar uma história para ela do céu, e falar para ela: você sabia que Jesus mora no seu coração? Ela vai ficar toda feliz. Você sabia que o céu está dentro de você? Ela vai ficar feliz, vai chegar em casa, vai repetir a historinha: mamãe, a tia, a pastora, a minha tia da igreja falou que o céu habita dentro de mim, glória a Deus. E ela vai carregar essa informação dentro dela. Mas se eu contar essa mesma história, como eu estou contando agora, para homens e mulheres de 20, 30, 40 anos, ele vai me dar inúmeras justificativas que o faz desacreditar que o céu está dentro dele. Por quê? Porque a vida dele aqui é o inferno.
porque ele vive debaixo de problemas, circunstâncias, tribulações, de informações, de coisas mundanas que o impedem de ver, enxergar e de crer na realidade de Deus, que é: o céu está em nós. Nós não vamos morar no céu. O céu habita dentro de nós. Cristo está dentro de nós. O celestial está dentro de nós. Cristo trouxe o céu para a terra. Nós temos acumulado tanta informação terrena que nos custa crer na realidade celestial. É necessário um esforço tremendo para te fazer crer e entender numa realidade que sempre foi feita para ser a nossa realidade, uma vez que estamos em Cristo e fomos reconciliados com o Pai. Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade da terra. Ela é temporal. Nós vivemos na terra, não somos da terra, porque somos celestiais. Somos seres eternos. Porque agora esse céu, essa eternidade habita dentro de nós, nos foi impartida por Cristo. Mas eu quero declarar que esses dias estão acabando, porque a linguagem de Deus vai sair ao nosso encontro de tal maneira que vai ser tão claro quanto o dia, que vai parecer loucura para uns, como diz a palavra, mas para nós vai ser poder e vida de Deus. A linguagem dada por meio de sombras é para aqueles que não entendem a sua realidade. E aqui a gente vai começar a aprofundar, amém? Um papo, uma nossa conversa para pessoas maduras, amém? Se você ainda não é, mas profetiza. A conversa que nós falamos domingo passado, que Jesus teve com Nicodemos, ela terminou mais ou menos assim. Ele falou para Nicodemos assim: se eu te falo das coisas naturais e você não consegue entender, como eu vou te falar das coisas celestiais? Aí ele vai começar a falar assim com Nicodemos: importa que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e quem a olhasse fosse curado e teria vida, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus estava fazendo? Como Nicodemos não estava entendendo nem a conversa terrena, e Jesus queria ter com ele uma conversa celestial, ele teve que recorrer à sombra do Antigo Testamento. Ele teve que recorrer à história do Antigo Testamento. Ele teve que recorrer a Moisés, que era a sombra espiritual de Cristo. Ele teve que recorrer à história da serpente que é levantada no deserto para curar e dar vida, para ele poder falar a respeito da sua morte, da sua crucificação, que ele era a fonte de vida e ele era a fonte de cura. Ele teve que trazer a sombra do antigo pacto, do Antigo Testamento, para poder explicar o sacrifício da cruz. Por quê? Porque aqueles que não amadurecem e não entendem a sua realidade necessitam da sombra do Antigo Testamento. E como Nicodemos, apesar de toda a sua sabedoria humana e o seu entendimento das Escrituras, ele não compreendia a linguagem de Deus, porque o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Tudo, como a gente já sabe, no Antigo Testamento é sombra de Cristo. E quando alguém não entendia a linguagem de Cristo, Jesus tinha que recorrer às sombras. Igual está lá em Mateus 12. Mateus 12 é uma dessas conversas. Mateus 12, 39, 40. O povo está lá pedindo sinais, 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 sinais. E Jesus vai virar e vai falar: essa é uma geração má e adúltera, porque pede sinais, porém não lhe será dado outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Aí ele vai dizer: pois, como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe grande, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Ele teve que recorrer ao Antigo Testamento. Para quê? Para que as pessoas pudessem entender em parte daquilo que ele estava falando. Para que eles pudessem compreender a linguagem. Porque quando Jesus falava, eles até ouviam, mas aquilo que eles ouviam para eles tinha um significado diferente. Eles ouviam Jesus falando, mas eles entendiam de uma outra forma. Por quê? Porque eles tentaram racionalizar a palavra de Jesus. E a palavra de Deus não se racionaliza, se entende pelo Espírito. Mas eles eram carnais. Jesus chegou diante do templo, é um outro exemplo. Ele chega diante do templo e ele vai dizer para aquele povo que está no templo que ele iria destruir o templo, mas que em 3 dias iria reconstruí-lo. E eles começaram a dizer que era blasfêmia, como era impossível, porque levou anos e anos para se construir aquele templo. Mas Jesus não estava falando do templo feito de pedra, ele estava falando do seu próprio corpo, que ele iria morrer, mas ao 3º dia estaria de pé novamente, ressuscitado e vivo. Ele estava dizendo que ele era a casa de Deus, porque Deus não habita em habitação feita por mão de homens. Mas eles não entendiam, não compreendiam. Jesus falava, eles entendiam a linguagem, porque eles entendiam lá o hebraico, eles entendiam o aramaico. Como você está me entendendo falar em português. Mas eles não conseguiam alcançar a profundidade do Espírito, aquilo que Deus estava falando além da letra. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Porque a linguagem de Deus, ela é espiritual e a linguagem humana é natural. A linguagem de Deus, ela é substancial, ela é cheia de essência, de natureza, de vida. Mas a linguagem humana, ela é superficial. A linguagem de Deus, ela é divina, mas a linguagem humana, ela é humana. A linguagem de Deus é eterna, mas a nossa linguagem, a linguagem do homem, ela é temporal. Por isso que quando Jesus diz assim, eis que venho sem demora, e se passa 21 séculos, e a igreja fica, nossa, mas está demorando, como se Deus demorasse ou se atrasasse ou fosse tardio para alguma coisa. Nossa, mas Jesus falou, eis que venho sem demora, e já tem mais de 2000 anos e nada dele vir. Mas a igreja carnal é assim, não consegue discernir que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. A linguagem de Deus, ela só se entende espiritualmente. Mas a linguagem humana, ela é sensorial. O que é sensorial? Ela funciona através dos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos, os sentidos da nossa alma. Essa é a forma que a linguagem humana funciona. Como que Deus falava com o homem antes da queda? Como que Deus se relacionava com o homem no jardim? Deus se relacionava com o homem no jardim antes da queda, no seu interior. Deus era um com Adão. Era um relacionamento interior. Ele falava no interior do homem. E depois da queda, ele começa a falar fora do homem. Por isso que quando ele ouve a voz de Deus no jardim, ele se assusta e se esconde. Porque ele não estava acostumado com uma voz exterior, ele estava acostumado com uma voz interior. Mas por conta do pecado, há uma ruptura. E Deus para de falar com o homem no seu interior e passa a falar com o homem de forma exterior. E ele tem medo, ele se esconde. Mas depois da cruz, depois que Cristo veio, morreu naquela cruz, a ordem foi restaurada. Que ordem? Agora Deus voltou a falar no nosso interior, porque agora a vida dele está dentro de nós. Nós somos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Aquilo que estava, o fio que estava desconectado, agora está conectado novamente. Agora nós não precisamos ouvir uma voz exterior, agora essa voz ecoa dentro de nós. Romanos 8,16 vai dizer que Deus dá testemunho ao nosso espírito, pelo seu espírito.
Deus fala conosco no nosso espírito. É o Espírito de Deus mesclado ao espírito do homem, e Ele fala constantemente ao nosso espírito. A ordem voltou por conta da obra e do sacrifício de Jesus. Agora a voz de Deus está no nosso espírito. Então, quando alguém perde ou não consegue mais ouvir a voz de Deus, é porque ele deixou de viver no espírito. Quando você não consegue mais ouvir a voz de Deus, não é que Deus saiu, que o Espírito foi embora, você, eu tenho que ir atrás do Espírito, o Espírito foi embora. Não, você parou de viver no Espírito, porque a voz de Deus continua no seu interior. Você que deixou de ter um relacionamento, você que deixou de ter comunhão com o Espírito, e aí você não consegue mais ouvir, e você não consegue discernir a voz de Deus. E aí você acha que precisa buscar em homens, buscar em profetas para ouvir Deus falar. Eu preciso ir lá no profeta tal para ouvir a voz de Deus. Não, o que você precisa é recuperar a sua vida no Espírito. O que você precisa é recuperar a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento, a sua intimidade com Ele, porque Deus nunca saiu de você. E eu não estou aqui falando mal dos profetas, dos homens de Deus. Eu estou falando que nós temos que amadurecer e reconhecer que nós precisamos da vida de Deus no nosso interior. Que nós somos responsáveis por essa intimidade, por esse relacionamento. É a nossa responsabilidade viver no Espírito. Precisamos viver no Espírito. No Antigo Testamento, os profetas, eles tinham uma designação. No Novo Pacto, eles têm uma outra função. No Antigo Pacto, os profetas, eles estavam ali para guardar a semente, para que a essência de Deus não se perdesse. Então eles eram responsáveis, como era uma voz exterior, de carregarem a voz de Deus. Hoje os profetas, eles vêm para exortar, para ensinar, para cuidar da vida de Deus no nosso interior, para retirar os estorvos, os impedimentos, reconhecer o que está errado, ordenar, alinhar, para que a vida de Deus continue fluindo e tudo aquilo que é impedimento seja retirado. Mas isso é outro assunto, daria um seminário. Mas entenda, depois da queda, Deus começa a falar com o homem através então dos sentidos naturais, dos seus 5 sentidos. E ele vai virar para Abraão e vai falar assim: Abraão, sai da sua tenda. Sai da sua tenda, olha para o céu. Olha as estrelas do céu. Abraão, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, olha para as areias do mar. 5 sentidos. Agora já não é uma convicção interna. Agora o homem precisa aprender a se relacionar com esse Deus externo. E ele vai trazer de uma forma, mostrando, olha para a estrela, olha para o céu, comparando, mostrando coisas naturais, uma realidade natural, para que ele pudesse alcançar aquilo que Deus estava falando. Mas preste atenção, nós não fomos chamados para aprender de Deus através dos 5 sentidos. No Novo Pacto, Ele colocou a sua vida no nosso interior. É uma vida para ser vivida no Espírito. E quem vive no Espírito tem a verdade presente de Deus. Nós temos que aprender a nos relacionar com a vida que está dentro de nós. 1 Coríntios 15, versículo 45, vai dizer assim. Eu vou ler do 45 ao 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, em espírito vivificante. Então o primeiro homem é alma vivente, já Cristo é espírito vivificante, o espírito que dá vida. Não é o primeiro homem espiritual, senão natural, depois o espiritual. Então quer dizer que Adão, o primeiro homem, ele é o que? Natural. Cristo, ele é espiritual. O primeiro homem é terreno, é da terra. O segundo homem, Cristo, o Senhor, é do céu, é celestial.
Qual o terreno é, também são os terrestres. E qual é o celestial, também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, porque todos nascemos em Adão, amém? E éramos terrenos como Adão. Mas a partir do momento que agora estamos em Cristo, vai dizer, assim então também traremos a imagem do celestial. Agora a imagem que carregamos em Cristo é celestial. Agora nós não somos mais como o homem terreno, não somos mais como o homem natural, nós somos homens e mulheres espirituais, nós não somos mais alma vivente. Então nós não temos que nos comunicar com Deus pela alma, mas pelo Espírito. Agora nós somos como Ele é, Espírito que dá vida. Quando nós amadurecemos, mais do que escutar Deus do lado de fora, é escutá-lo no nosso interior. Quando amadurecemos, passamos a ouvi-lo dentro de nós, no nosso interior. Porque uma coisa é certa, Deus não fala uma coisa para nós e outra diferente para o nosso pastor. Deus não pode falar coisas diferentes, dar direções opostas dentro de um mesmo propósito, entenda. Deus fala o mesmo, nós falamos semana passada, é um só Deus, um só Espírito. Aquilo que Deus está falando aqui para a conformação do corpo, para a edificação do corpo, para a edificação da sua casa eterna, para o cumprimento do seu propósito. Aquilo que Ele fala no Brasil, Ele está falando na Europa, Ele está falando nos Estados Unidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É um só corpo, uma só igreja. Quando Deus fala, Ele não separa o corpo. Quando Deus fala, Ele une o corpo. Quando Deus fala, Ele não traz separação do seu corpo. Ele traz a unidade do corpo. Ele faz com que o corpo seja um com cabeça. Quando Deus fala, Ele nunca vai nos separar, Ele vai sempre nos trazer para a centralidade de Cristo, para a centralidade do cabeça. Então as pessoas que viram e falam assim, eu não vou mais congregar, porque agora Deus fala comigo, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso de líder, eu não preciso de pastor. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca falou com você. Porque quando Deus fala, Ele une o seu corpo. Porque o cabeça e o seu corpo são inseparáveis. As pessoas que têm essa ideia do Cristo em casa, porque Deus fala comigo, não preciso de ninguém, quem você está ouvindo é a serpente. Porque ela é enganadora, ela é rebelde, ela é mentirosa e ela vem para causar divisão no corpo. Mas como nós reconhecemos isso? Amadurecendo, discernindo as coisas pelo Espírito, vivendo pelo Espírito. E aí a gente consegue então identificar o engano. Porque quando Deus fala, Ele une o corpo. Ele nos une aos nossos irmãos. Deus pode falar com o indivíduo, mas o propósito é coletivo. O propósito de Deus sempre é coletivo, corporativo. Mas depois da queda, toda essa comunicação de Deus, ela passa então a ser pelos sentidos do homem. E Ele começa a mostrar coisas ao homem, coisas que o homem poderia aprender a enxergar Deus. E Ele vai dizer, eu vou dar alguns exemplos. Ele fala assim, Jeremias, o que tu vês? Sentido, o que você vê? Aí Jeremias vai falar, eu vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus começa a apontar coisas, mostrar coisas, para que ele pudesse compreender Deus, compreender aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus estava fazendo, quem Deus queria anunciar, o que Deus desejava anunciar. Ele vai virar para Ezequiel e falar, Ezequiel, o que tu vês? Ele vai falar, eu vejo um vale de ossos secos. E ali Deus começa a ministrar e falar da vida do Espírito. Mas nesse tempo, o Espírito de Deus está dizendo, pare de buscar as coisas do lado de fora, aquilo que Deus já depositou dentro de você. Deus já colocou dentro de nós tudo que nós necessitamos.
E eu não estou falando de dons, de talentos, de habilidades, de capacidade, mas de conhecer Cristo dentro de nós. De conhecer o Cristo que está dentro de nós. Deus não quer falar com você através de coisas, Ele quer falar no seu interior. E quando Deus fala no nosso interior, se você for maduro, você vai ter convicção que é Deus que está falando, porque a linguagem de Deus é convicção. Quando Deus fala, não há dúvidas. Quando Deus fala, não há variação. Quando você é maduro e consegue discernir espiritualmente, você sabe quando a alma está falando, mas quando Deus está falando. Você consegue discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz da sua alma que tenta imitar Deus, mas nunca será como Deus. Porque a linguagem de Deus é convicção, a linguagem de Deus é o próprio Espírito de Deus falando, a linguagem de Deus é fé, a fé do Cristo, a fé que traz a esperança da glória. Então você pode às vezes até não saber explicar, mas você sabe que é Deus falando. Mas os meninos, a igreja menina, a igreja imatura, ainda precisa de coisas externas para reconhecer que Deus está falando. E aí fica, Deus falou comigo com aquilo, Deus falou comigo através daquilo outro. Querido, você não precisa mais da vara de amendoeira, você tem o próprio Cristo. E um Cristo que deseja crescer em você, florescer em você, frutificar através de você. Mas o problema é que a igreja menina, ao ser guiada e direcionada pelos seus sentidos, ela sempre cai naquilo que a palavra em Efésios 4 vai dizer. Ela sempre cai no engano. Porque a palavra vai dizer que todo menino é enganado por homens fraudulentos e astutos. Nós falamos semana passada, demos esse texto, ministramos sobre esse texto. Quando você é guiado pelo aquilo que você sente, sempre vai ter problemas. Por quê? Porque uma hora você sente muita coisa, outra hora você não sente nada. Uma hora você ama muito, uma hora você não ama mais nada. Uma hora você quer muito, deseja muito. Outra hora você não quer nada, não deseja nada. Uma hora você quer servir, você quer fazer. Outra hora você quer, eu preciso de um tempo para mim. Que tempo para você? Deixa de ser menino e guiado pelos seus sentidos. Vai viver pelo Espírito. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, no seu Espírito. É o texto de Romanos 8 que eu acabei de ler. Ele testifica no nosso espírito, pelo Espírito, que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, você foi chamado para servir ao propósito do seu Pai. Qual é o problema de sermos guiados pelas coisas naturais? Além de sermos enganados, vamos precisar sempre de sombras. Sempre precisando de sombras. Vocês lembram como o profeta Samuel tentou escolher o próximo rei de Israel? A palavra vai dizer que Deus manda ele ir à casa de Jessé para escolher o novo rei para Israel. E o primeiro filho que lhe é apresentado é o filho primogênito. Jessé apresenta o seu primogênito e ele olha para o primogênito de Jessé e vê que é um homem alto, formoso, bonito, forte. E Samuel vai falar, esse é o próximo rei de Israel. E Deus vai falar, não. Esse não. Ei, vai 1, vai 2, vai 3, vai 4. Aí Deus fala, é aquele. É aquele lá que ninguém quer. Aquele que está lá longe da casa do pai. Aquele que está lá afastado. O menino magrinho, franzino, esquisitinho, que ninguém dá nada por ele. Esse aí que vai ser o novo rei de Israel. Por quê? Por que Samuel, profeta do Senhor, foi enganado? Porque tentou se guiar por aquilo que estava vendo, por aquilo que sentia. Porque nós somos enganados pelos nossos sentidos. Por quê? Porque nós não fomos desenhados para nos mover pelos nossos olhos. Nós fomos desenhados para nos mover pelo Espírito de Deus.
Nós fomos desenhados para nos mover pela voz interna de Deus que habitava dentro do homem desde o início. As pessoas mais poderosas para Deus não são aquelas que impressionam outros homens, mas são aquelas que, quando abrem a sua boca, as trevas são abaladas, o inferno treme, as trevas retrocedem, os véus caem e Cristo é formado nos santos. Se o apóstolo Paulo estivesse no nosso meio, certamente nós não daríamos crédito a ele, como também não daríamos crédito a Jesus. Mas eu não quero entrar nesse papo porque é mais pesado. Então vou falar de Paulo. Se Paulo estivesse no nosso meio hoje, a maioria das igrejas não dariam crédito a Paulo. Por quê? Porque Paulo não tinha características de um líder contemporâneo, de um líder atual. Mas Paulo tinha a vida de Cristo jorrando dentro dele. Paulo, quando abria sua boca, cadeias abriam, reis tremiam. Porque o que vale para Deus não é o nosso exterior, mas é aquilo que está dentro de nós. Samuel, o profeta Samuel, foi enganado pelos seus sentidos, não só na escolha do rei de Israel. Ele foi enganado também achando que o tamanho de um rei os livraria da mão dos filisteus. E Samuel mais uma vez vai se equivocar. Por quê? Porque foi o menor, foi o menino que livrou Israel das mãos de Israel, das mãos dos filisteus. Foi o menor, foi o menino que derrota o gigante. Não se mova pelos seus sentidos naturais, porque você vai errar, você vai se equivocar, porque você não foi desenhado para se mover pela sua alma, você foi desenhado para se mover pela vida de Deus, pelo Espírito. 2 Coríntios 11, versículo 2 ao 4, vai dizer assim: pois estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós, para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então Paulo está dizendo assim: o meu zelo, a única coisa que importa para mim não é a minha vida, o que importa para mim é cumprir a vontade de Deus. E o zelo, aquilo que eu entreguei a minha vida para fazer, que ele vai até dizer em outro texto que ele outra vez sente dores de parto para que Cristo seja formado em nós. Ele vai dizer: eu zelo, sou zeloso com todo o zelo de Deus. Por quê? Porque eu estou preparando uma esposa. Eu estou aqui para preparar uma virgem pura, a esposa, para o seu marido, que é Cristo. E ele vai dizer assim no versículo 3: mas, mesmo com todo o meu esforço, com todo o meu zelo, com toda a minha vida dedicada a viver por Cristo e para Cristo, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim vocês também sejam de alguma forma corrompidos nos vossos sentidos, ou seja, enganados, e se apartem da simplicidade de Cristo. Por quê? Aí ele vai dizer por quê? Por quê? Porque se vem alguém pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se vocês recebem outro espírito que não recebestes, e outro evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Ele está dizendo: por quê? Por que eu temo que seja enganado com a astúcia que a serpente enganou Eva? Por quê? Porque vem um outro espírito, vocês recebem. Vem outra pregação, vocês recebem. Vem um outro evangelho diferente, vocês aceitam. Vocês suportam facilmente todo o engano que vem até vocês. Vocês suportam facilmente tudo aquilo que é falado no coração de vocês. Então eu temo que vocês sejam enganados, assim como Eva foi, pela astúcia da serpente, e vocês se apartem da simplicidade de Cristo. Paulo começa declarando todo o seu trabalho, o seu empenho, a sua decisão de viver para Cristo, de viver por Cristo. E ele vai dizer assim: eu temo que vocês sejam enganados nos seus sentidos naturais,
Porque o homem imaturo, ele não vive do espírito, ele vive pelos seus sentidos, e os seus sentidos são facilmente enganados. Então, não se mova pelos seus sentidos naturais, mas permita que Cristo cresça em você, que Cristo cresça no seu interior. Permita que a vida do Espírito te invada de tal forma que você amadureça, que você cresça, para que você possa então identificar a voz de Deus e identificar o falso evangelho. Essa é a minha oração, que a igreja venha amadurecer, para que ela possa reconhecer o falso evangelho. Porque se Paulo tinha medo que eles fossem enganados, imagine agora com a quantidade de homens, de falsos pastores, de falsos apóstolos, de falsos mestres, de falsos líderes que crescem em todo o mundo. O próprio Paulo vai falar para Timóteo: vai ter muitos mestres falando de uma palavra, de um evangelho mentiroso, distorcido, de um falso evangelho para agradar o ouvido de homens. Se aparte deles. Mas a verdade é, quantos de nós estamos dispostos a viver assim como Paulo em todas as áreas da nossa vida? Viver por Cristo, viver para Cristo, entender que a minha família é por Cristo, que os meus negócios é por Cristo, que o meu ministério é por Cristo, que a minha carreira é por Cristo, que tudo é somente por Cristo. Porque enquanto você não entender que é tudo para Cristo e viver para Cristo, você ainda vive como um menino, e facilmente vai suportar as mentiras e os enganos que te contam. O pior para o evangelho do reino não é aquilo que é diretamente contrário a Deus, mas aquilo que é parecido. Eu falei domingo passado que o engano é tudo aquilo que, parecendo ser Deus e parecendo ser de Deus, é contrário a Deus. Que o que causa dano, o pior para o evangelho do reino, não é o que é diretamente contrário. O mais perigoso para o evangelho do reino não é um satanista, mas é um apóstolo, um pastor, um líder disfarçado de anjo de luz. Porque o satanista claramente já diz a quem ele serve, mas os lobos na pele de cordeiro enganam multidões. Então a igreja precisa amadurecer para não ser enganada. Pastora, como que a gente consegue identificar que Deus está falando conosco, quando alguém vem falar conosco, quando alguém vem orar sobre a nossa vida? Primeiro, essa voz externa sempre vai ser confirmada no seu espírito. Se você for um homem ou uma mulher maduro, seu espírito não vai te enganar. O seu espírito vai confirmar que aquilo que a pessoa está orando, está falando é verdade. Se você for maduro, o seu espírito vai confirmar que Deus está falando. O espírito vai confirmar: era exatamente isso que eu estava orando, era isso que eu estava pensando, era essa resposta que eu estava esperando, era isso que eu estava falando com Deus. E segundo, essa voz externa sempre vai te levar à sua autoridade. Ele nunca vai mandar você esconder nada das suas autoridades. Se alguém virar para você: isso que eu acabei de te falar, que eu acabei de ministrar, que eu acabei de orar, não conta para o seu pastor não, já sabe que é diabo. Mas eu quero declarar sobre a igreja hoje, eu quero profetizar sobre a igreja hoje, que Cristo cresça no seu interior, que Cristo cresça de tal forma, de tal maneira, que você nunca vai ser enganado por falsas profecias, por falsas promessas, por falsas visões, por pseudos progressos. Que Cristo cresça, que Cristo cresça, que Cristo cresça no seu interior, e você nunca vai ser enganado. Quando Deus manda Abraão separar de Ló, Ló vai escolher o melhor território.
Ló vai escolher naturalmente, na sua vista, o melhor lugar. Ele vai olhar para as campinas verdes e vai falar: eu quero esse lugar. E Abraão fica com a parte desértica. Naturalmente falando, Sodoma e Gomorra era melhor. Eram as campinas verdes, um lugar lindo. Quando Abraão então vai a Canaã, não era Canaã nos tempos de Moisés, como nós lemos, que era frutífera, que os homens tinham que carregar, 2 homens, a uva, um cacho de uva enorme. Quando Abraão chega a Canaã, a terra que Deus o enviou, a terra era desértica, havia fome na terra. Tanto que Abraão quase perde a promessa, porque assim que ele chega em Canaã, ele olha a terra desértica, ele olha a terra que tinha fome, e ele desce para o Egito, ele vende a sua esposa, quase perde a promessa de ter o seu filho, porque estava olhando pelos sentidos naturais. Mas Deus o faz voltar para a terra de Canaã, Deus o faz voltar para o seu caminho. Naturalmente, Sodoma e Gomorra era melhor, mas pela fé, pelo Espírito, Canaã era o lugar aonde Abraão deveria estar. Por quê? Porque não era sobre a terra, era sobre Abraão. Aonde estava a glória de Canaã? A glória de Canaã estava dentro de Abraão. Tudo que Deus queria para Canaã estava dentro de Abraão. Não era a terra que manava leite e mel, era do interior de Abraão que manava leite e mel. Aparentemente, muitos lugares parecem ser maus, áridos, cheios de morte, desérticos, mas espiritualmente são bons. Sabe por que Deus te colocou onde Ele te colocou? Sabe por que você nasceu na família que você nasceu? Sabe por que você mora no lugar onde você mora? Sabe por que Deus te envia a lugares? Porque a glória daqueles lugares estão dentro de você. A glória dos lugares está dentro de você. A glória do seu trabalho, a glória dessa cidade, a glória desse ministério, a glória da sua empresa, a glória da sua família está dentro de você. Não fique procurando nas coisas do lado de fora aquilo que está dentro de você. Ai, pastor, eu não sei porque nasci nessa casa, nessa família. Porque o leite e mel está dentro de você. Comece a jorrar. Comece a jorrar a vida de Deus, que vai frutificar, vai ter abundância, vai ter vida. Porque não é sobre o lugar, é sobre a vida que está dentro de você. A glória de Canaã era Abraão. A glória do lugar onde Deus vai te colocar está dentro de você. Pastora, mas por que então Deus falava através de sombras? Porque o espírito do homem estava morto. O homem estava morto, desconectado de Deus. Ainda que vivesse, ainda que gerasse, ainda que abundasse, o espírito do homem estava morto. E as palavras de Deus são espírito e vida. Como a palavra de Deus é espírito e vida, Ele precisou falar pelas sombras. Eu quero que vocês entendam isso pelo Espírito. Deus precisou falar através de sombra, porque a sua palavra é espírito e vida, e eles estavam mortos no Espírito. Então Deus necessitava das sombras. O que é sombra? É Deus usando as figuras, os tipos, as imagens, aquilo que é sensorial, natural, para que o homem pudesse compreender o que Deus estava fazendo, o que Deus estava falando, o que Deus estava anunciando. Porque depois do pecado, o homem morre no espírito. Então Deus precisa usar uma linguagem humana para que o homem pudesse entender a Deus, compreender, mesmo que de forma rasa, aquilo que Deus estava falando. Então Deus usa de coisas humanas para se fazer compreensível. Isso se chama sombras. É uma projeção meio apagada daquilo que é real. É como se você olhasse algo através de uma coisa opaca, que não te permite ver claramente, um rascunho, um esboço. Então tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento são tipos, figuras de Cristo, sombras de Cristo.
Mas ele usou das sombras para anunciar algo, para anunciar uma pessoa. E todo o antigo pacto vai anunciar: o Messias vem. Todo o antigo pacto é a sombra de Cristo, é a sombra do Messias, é a sombra que o Messias viria. Todo o Antigo Testamento vai anunciar uma pessoa: o Messias vem, o Messias vem, o Messias vem. Por quê? Porque as sombras sempre anunciam aquilo que ainda virá. As sombras sempre anunciam algo que viria, mas que não tinha realidade. Pastora, por que então eu não posso usar sombras hoje no novo pacto? Por quê? Porque a palavra de Deus é espírito e vida, e a vida já veio, a vida já entrou, já vivificou, Jesus já veio. Eu não preciso de um anúncio de coisas que virão, porque Ele já veio. Colossenses 2, 16, 17 vai dizer assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Ele estava falando para o povo de Colosso, que tinha recebido a palavra, o evangelho, para eles não ficarem perturbados com os julgamentos de ninguém, porque eles não praticavam mais os ritos, porque eles não praticavam mais das religiosidades. E ele vai dizer assim no versículo 17: estas coisas são sombras do que haveria de vir, porque toda sombra anuncia aquilo que haveria de vir, mas a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Essas coisas são sombras daquilo que há de vir, haveria de vir, mas a realidade, porém, encontra-se em Cristo. E Cristo veio, e Cristo é, e Cristo vive, e Cristo é real. Eu quero que você entenda o que eu vou falar agora pelo Espírito, amém? Entenda a profundidade, vai parecer simples, mas há uma profundidade tremenda naquilo que eu vou comunicar para vocês agora, amém? Jesus nasceu, amém? E ele foi levado até os anciãos, ao templo, para no 8º dia de vida ser circuncidado. E o ancião toma uma criança nas mãos e vai dizer assim: hoje os meus olhos viram a salvação. Ele pega o menino, ele vê o menino e ele vai dizer: o Messias está aqui. O Messias veio. A palavra se cumpriu. Tudo que era sombra se desfez. E a palavra está viva. A palavra é real. A palavra está aqui. O Messias veio. Mas sabe qual é o problema? Em todas as sinagogas de Israel, o rolo dos livros estavam abertos. Eles liam a palavra e declaravam: o Messias virá. Em toda Israel, eles liam a palavra no templo, no muro, aonde eles estivessem. Eles liam a palavra nas sinagogas, nas casas. O Messias virá. E será que só aquele ancião viu? Só aquele homem viu, mais ninguém viu? Mas Jesus faz 12 anos. E Jesus é encontrado pela sua mãe, que achava que ele estava perdido, mas ele estava dentro do templo, ensinando aos doutores da lei. Mas nesse mesmo dia que o Messias estava lá, ensinando aos doutores da lei, dentro das sinagogas, estavam lá os religiosos, com o rolo do livro aberto, declarando: o Messias vem, o Messias vem, o Messias vem. E ninguém viu que o Messias estava lá. Jesus fez 30 anos, ele começa o seu ministério, é batizado, os céus se abrem, uma voz vem do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas todo Israel estava com seus rolos de escritura abertos, declarando e lendo e profetizando e declarando: o Messias virá, o Messias virá, o Messias virá.
não viram neném, não viram com 12 anos, não viram durante os anos do seu ministério. Porque os livros, os rolos estavam abertos, declarando: o Messias virá, o Messias virá. Por quê? Porque as sombras não nos permitem ver aquilo que já está. As sombras não nos permitem ver a realidade. É como um bloqueio à nossa visão. O Messias curou, o Messias libertou, o Messias ressuscitou, o Messias perdoou, o Messias morreu na cruz, ele ressuscitou, e todos continuavam nas suas sinagogas com o rolo aberto, declarando: o Messias virá, o Messias virá, o Messias virá. Jesus monta num jumento, cumpre o que está escrito na profecia dos livros. Entra em Jerusalém, montado no jumentinho. E quando ele olha para Jerusalém, ele chora. Ele chora, ele vai dizer assim: eu sempre estive entre vocês, e vocês nunca puderam me ver, e vocês não conseguiram me enxergar, e agora é tarde. Até que vai vir o dia, e o dia em breve vem, em que Jerusalém vai ser sitiada, vai ser consumida pelo fogo, e todos vão ter que dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Porque todo olho vai ver ele vindo, eles verão. A palavra vai dizer que todos verão, e aqueles que o colocaram na cruz, que os transpassaram, que o transpassou, vão olhar e vão ver: esse era o Messias, ele sempre esteve aqui entre nós. E toda língua vai confessar, todo olho vai ver, e todo joelho vai se dobrar, porque ele é o Senhor, ele nunca deixou de ser o Senhor. Mas a igreja menina, a igreja imatura, ela é igual a Israel. Ela precisa de coisas naturais para crer naquilo que Deus está fazendo. Ela precisa de sinais, ela precisa de coisas naturais para crer naquilo que Deus está fazendo. Ela é como uma igreja menina, ela está igual a Israel, sempre anunciando algo futuro, algo que vai vir através das sombras. Igual a judeus há 2000 anos, dizendo que ele venha, que o Espírito desça, quando ele já está aqui. Ele já veio, o Espírito já desceu, ele habita dentro de nós, e a gente fica pedindo que ele venha, que o Espírito venha, que o Espírito venha. Ele já está dentro de você. Deixa de ser menina. Para de se comportar como eles se comportam até hoje, com sombras, declarando aquilo que virá, sendo que Cristo já fez tudo, já consumou tudo, já está tudo feito. A nossa oração tem que ser: abre nossos olhos, Senhor, porque precisamos ver o que está dentro de nós. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos não naturais, abre os nossos olhos espirituais, porque precisamos ver a vida que está dentro de nós. Por isso que temos que deixar morrer todo o terrenal em nós. É o que diz a palavra em Colossenses 3, que deixa morrer, faça morrer todo o terreno, todo o terrenal, toda a vida terrena em nós tem que morrer. E nós temos que olhar para o alto. Olhar para o alto não é para olhar para o céu azul, não é para olhar para as estrelas do céu. Isso é sombra. Ele está falando: olhe para Cristo, olhe para a realidade de Cristo, porque Ele é a sua verdade, Cristo é a sua realidade. Olhe para Ele. Porque quando olhamos para Ele, Cristo cresce. Quando olhamos para Ele, Cristo cresce. Cristo cresce em nós. E quando amadurecemos, as pessoas já não mais nos verão, mas verão a Ele. Por isso que a igreja tem que amadurecer, porque quando as pessoas te olharem, já não mais verão a sua vida, já não mais verão você, vão ver a Cristo. Uma igreja que amadurece já não vai ser conhecida por homens, por pastores, por apóstolos, por nomes, por denominação. Cristo vai ser reconhecido nelas. Ele não morreu para nos esperar lá em cima, Ele morreu para trazer o céu até nós.
Ele morreu para colocar o céu dentro de nós. Ai, pastor, eu não consigo entender. Eu entendo que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Por isso que eu estou aqui para te dizer: viva pelo Espírito. Faça morrer tudo aquilo que é terreno. Toda lei no antigo pacto anunciava aquele que viria. Mas quando Jesus veio, ele disse: eu sou o cumprimento da lei. Eu não sou sombra, eu sou realidade. Ele veio para cumprir todas as coisas, e Ele cumpriu todas as coisas, e Ele consumou todas as coisas, para que a gente deixasse de viver pelas sombras e passasse a viver pela sua realidade. As coisas que haveriam de vir já vieram. Você não precisa esperar mais por nada. As coisas que haveriam de vir já vieram. Tudo se cumpriu, tudo se consumou em Cristo. O mistério que estava oculto, agora pelo prazer do Pai, foi revelado aos santos, para que todos possam ver. Cristo não é mais sombra, Cristo é realidade. Ele era aquele que as sombras anunciavam, mas agora Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Eu não sou mais sombra, eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12 vai dizer, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele veio para acabar com todo tipo de sombra, porque Ele é a própria luz. A igreja menina vai dizer: ai, um dia vamos estar no céu. Querido, ei, nós já estamos no céu, porque Cristo está em nós. Estar em Cristo é estar no céu. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos dentro de nós duas vidas: uma vida terrena e a vida celestial. E o meu conselho é que a gente viva como Paulo, esmurrando a nossa própria carne, sujeitando a nossa carne à escravidão do Espírito. Mas a pergunta é: você vai viver qual vida? Há uma vida terrena e há uma vida celestial dentro de nós. Qual vida você vai viver? Qual vida vai te governar? A sua vida caída ou a vida de Deus? Porque a nossa vida terrena é a vida caída. É a vida terrenal, é a vida carnal. E isso é uma questão de escolha. É uma questão de posicionamento. Porque todo o resto Cristo já fez por nós. Você só precisa escolher que vida você vai viver, a terrenal ou a celestial. E se você escolher viver a vida celestial e fazer morrer o terrenal dentro de você, você vai conseguir viver e desfrutar de tudo aquilo que é Cristo. Colossenses 3:5 vai dizer: faça morrer tudo que pertence à natureza terrena em vós. E quando você verdadeiramente vive essa verdade, e você cumpre isso que Cristo está te pedindo, que é morrer o terrenal, o que vai te restar? O celestial. Então faça morrer o terrenal. Faça morrer a sua natureza terrena, porque o que vai restar dentro de você é a vida celestial de Deus. Pastora, mas por que o Senhor pede para que o terrenal morra em nós? Porque tudo aquilo que é terreno impede do celestial crescer. Está ocupando muito espaço a sua própria vida. Tem que morrer. Porque se você não morre para aquilo que é terreno, a carne cresce. Se você não morre para aquilo que é terreno, para aquilo que é carnal, a carne só tende a crescer e se desenvolver. E você acaba perdendo a melhor vida que existe, que é a vida de Cristo. Não há vida melhor do que a vida de Cristo. As sombras dizem: ai, amanhã eu vou para o céu. E a luz está dizendo: você já está no céu.
As sombras vão dizer: amanhã Deus vai te abençoar. E Deus está dizendo: eu já te abençoei com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. As sombras estão sempre anunciando algo que virá, porque você vai ser isso, você vai ter aquilo, você vai receber aquilo outro. Sombras, mentiras, inverdades, porque Cristo não vai te dar nada amanhã, nem depois de amanhã, nem depois de amanhã. Por quê? Porque Ele já te deu tudo em Cristo. Ele já te deu tudo em Cristo. Você tem que entender, você já tem tudo em Cristo Jesus. Para de esperar por algo que você já tem. Nós já temos tudo em Cristo Jesus. Nós deveríamos estar celebrando. Como eu falei de manhã, nós temos que ser o povo mais feliz da terra, porque nós já temos tudo em Cristo. Cristo é tudo e está em todos. Você pode desfrutar de tudo aquilo que Cristo é. O problema é que as sombras vão roubar você conseguir desfrutar daquilo que você já tem. Então deixa de ser menino, deixa de ser imaturo. Viva pelo Espírito, viva pela realidade de Deus, e não vai ter como mais as sombras te roubarem daquilo que você nasceu para desfrutar. Quando você entende o que significa estar em Cristo, quando você entende e você sabe o que você tem em Cristo, não vai ter problemas que vai desanimar você, não vai ter circunstâncias que vão te paralisar, não vai ter inferno que vai te deter, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Quando você entende o que você tem, quando você entende aonde você está, quando você entende a vida que está dentro de você, nada mais vai te poder parar, porque maior é a vida que está dentro de nós. E eu quero profetizar aquilo que está lá em 1 João 2, versículo 8. Porque esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. E eu quero que você estenda a sua mão, que você creia com todo o seu coração, que você declare e ore, profetize pelo Espírito. Porque 1 João 2, versículo 8 vai dizer: no entanto, vos escrevo um novo mandamento, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. As trevas já estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. E o que será visto é Cristo. É Cristo na igreja, é Cristo na sua casa, é Cristo nas famílias, é Cristo nas crianças, é Cristo na congregação, é Cristo no ministério, é Cristo nos santos, é Cristo no trabalho, é Cristo em toda a terra, porque as trevas estão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. A verdadeira luz já brilha. Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. A verdadeira luz já brilha e as trevas têm que ir embora. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e as trevas não entenderam e elas foram embora. As trevas estão dissipando. Quanto mais a igreja avança, quanto mais a luz avança, quanto mais a igreja cresce, mais a luz cresce, e as trevas estão se dissipando. As trevas estão passando, elas estão indo embora. Ela vai embora da sua casa, ela vai embora da sua família, ela vai embora do seu trabalho, ela vai embora dessa cidade, ela vai embora do Brasil, ela vai embora da nação, ela vai embora das Américas, ela vai embora da Europa, ela vai embora da Oceania, ela vai embora da África, ela vai embora da África, porque toda a terra é do Senhor. As trevas estão se dissipando e a verdadeira luz já brilha, e todos verão Cristo através da verdade da sua igreja. Todos verão a Cristo, todos verão a Cristo, todos verão a Cristo, porque a verdadeira luz já brilha. Fique de pé.